E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Neste vídeo a gente vai aprender como calcular o fatorial de um número. O fatorial de um número é um número multiplicado pelos seus antecessores maiores do que zero. E para a gente poder calcular o fatorial de um número, você vai vir aqui em extensões, ok? E vai pesquisar por RAM. E aí você vai instalar essa extensão chamada de CodeRunner, para a gente poder utilizar o output aqui dentro do Visual Studio Code. Assim, a gente vem aqui com o botão direito e cria um novo arquivo chamado de script.js e esse arquivo vai ser executado aqui dentro do nosso Visual Studio Code. Então, como eu estava dizendo para vocês, o número fatorial é um número multiplicado pelos seus antecessores maiores do que zero. E a gente utiliza o número fatorial para trabalhar com análises combinatórias, ok? O número que a gente vai descobrir o fatorial dele é o número 5. Então você vai digitar let n igual a 5. Por que a gente está utilizando let? Porque a gente vai reescrever o valor de n. Então a gente vai utilizar aí um laço de repetição chamado while. While significa enquanto. Então a gente vai utilizar o enquanto n for maior do que 1, a gente vai decrementar para a gente poder contar de 5 até 1, ou seja, em ordem decrescente, ok? Então, enquanto, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, aqui na condição a gente vai colocar enquanto n for maior do que 1, a gente vai pegar n e vai decrementar, ou seja, a gente vai pegar n, que é 5, menos 1, então vai ser 4, 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2 e 2 menos 1, 0, ok? Só que na verdade a gente vai contar esse decremento até o número 1 e não até 0, ok? Por isso que a gente colocou n maior do que 1. Vamos vir aqui abaixo do nosso decremento e vamos digitar console.log, ok? E vamos passar para dentro do nosso console a variável n. Vou dar um Ctrl Alt N aqui e como você pode ver, a gente tem números de 4 até 1, ou seja, a gente está contando em ordem decrescente, ok? E aí a gente não tem o número 5 aqui. A gente já fez exatamente dessa forma para a gente pegar o número 5 e multiplicar por 4. Depois a gente multiplica o valor por 3, depois por 2 e depois o valor por 1, ok? E aí, pessoal, se você reparar aqui, ó, a gente está dando console.log em n abaixo de n. A gente pode fazer a mesma coisa acima, só que, deixa eu limpar aqui o meu output primeiro, Ctrl Alt N, eu vou ter lá o número 5, 4, 3 e o número 2. Eu não tenho o número 1, ok? Então a gente fez num formato onde a gente vai ter aí o 4, 3, o 2 e o 1. Só que quando a gente dá o console.log antes de n, o que está acontecendo? A gente está exibindo um primeiro valor de n antes de subtrair 1 ao valor original, ok? Então a gente consegue exibir aqui o número 5, ok? E aí a gente só consegue ir até o número 2, ok, pessoal? Porque a gente tem aí, entre 5 e 1, a gente só vai ter aí 4 números, ok? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, então, e vai remover esse console.log de n daqui, ok? E a gente vai fazer o nosso cálculo aqui embaixo. E aí, pessoal, a gente precisa pegar o número 5 e multiplicar pelos seus antecessores maiores do que 0. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que let fatorial será igual a n, ou seja, agora a variável fatorial recebe o número 5. Vamos dar um console.log aqui e jogar aqui dentro o fatorial. Vamos limpar aqui o nosso output e Ctrl Alt N de novo, a gente vê aí que a gente tem o número 5. Se a gente vir aqui embaixo do decremento de n e dar um console.log em n, o que vai acontecer? Vamos exibir aqui, a gente tem o 5, 4, 3, o 2 e o 1. Então, a gente pega agora esse valor fatorial e diz que
o fatorial vai receber o fatorial, que é 5, vezes n, que é 4, 3, 2 e 1. Então, vamos remover esse console.log daqui. Vamos limpar aqui o nosso output. Podemos também remover o console.log do fatorial. Agora, então, a gente diz que fatorial recebe o fatorial, que é 5, vezes n, ok? E aí, eu vou vir, deixa eu limpar aqui esses espaços em branco, e vou dar um console.log em fatorial. E aí, se a gente vir aqui, Ctrl Alt N, a gente tem o número 120. Então, o número fatorial de 5 é 120. Se eu vir aqui passar o número 4, eu vou ter aqui o número fatorial de 4, que é o número 24, ok? E aí, pessoal, é o seguinte, eu tenho também o número fatorial de 0. O número fatorial de 0 vai ser sempre 1. Só que aqui, ó, eu estou retornando 0, ok? Como que a gente faz para corrigir isso daqui? Primeiro, a gente cria, antes do while, uma condição, que se n for igual a 0, o que a gente faz aqui? A gente diz que fatorial será igual a 1, ok? E aí, pessoal, a gente vai lá e exibe no nosso output, ó. Então, o fatorial de 0 é 1. E também, se a gente passar aqui que n é 1, a gente passa a ter o fatorial de 1, que é 1. Ou seja, o fatorial de 0 e de 1 vai ser sempre 1, ok? E aí, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar isso aqui, deixa eu fechar o output, e transformar em uma função, ok? Então eu vou pegar letN, que é igual a 1, e vou criar uma função, ok? Chamada de número fatorial. Vou abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar chaves. Agora eu pego tudo isso daqui, Ctrl X e colo aqui dentro, ok? E aqui a gente passa n. Lembrando, se eu passo n aqui, é porque aqui dentro eu estou utilizando n. Eu não posso passar número aqui e utilizar n aqui dentro, ok? A não ser que eu altere o n aqui para número. Então, como a gente já passou o n, a gente continua com ele. Então, agora, let fatorial recebe n, ok? E aí, n, se ele for igual a 0, fatorial é igual a 1, ok? Só que aí, pessoal, o que acontece aqui? Eu já falei para vocês em outras aulas que quando a gente trabalha com função, a gente não pode exibir dados, a gente tem que retornar. Então, o valor que a gente vai retornar aqui é do fatorial. Então, eu dou um return fatorial, ok? Eu também poderia vir aqui, pessoal, e validar se n é ou não um número inteiro, ok? Você precisa fazer isso. Eu não vou fazer aqui nesse exemplo, eu vou deixar aí para vocês como lição de casa, ok? E agora a gente vai utilizar a nossa função chamada de número fatorial. Então, vou remover esse console.log daqui e eu vou criar uma const chamada de n que recebe aqui o número fatorial, ok? E aqui dentro eu posso armazenar, por exemplo, o número 5 para mim verificar se ele é ou não um número fatorial. Quer dizer, para mim calcular e retornar o número fatorial de 5. Agora vamos dar um console.log em n. E vamos vir aqui, Ctrl Alt N, para a gente exibir no nosso output. Ó. Então ele retornou aqui para mim o número 120. Vamos vir aqui e passar n1 e alterar para n1. Agora a gente vem aqui e cria uma const n2, que será igual a número fatorial, e eu passo aqui o número 3, por exemplo. E aí eu passo aqui, o n2, limpo o meu output e mando exibir. Então, o número fatorial de 3 é 6 e o número fatorial de 5 é 120, ok? Vamos testar aqui mais uma vez. Const n3 recebe o número fatorial e eu passo aqui o número 0. E aí eu venho aqui, vírgula, n3, ok? Limpo o meu output, Ctrl Alt N, e aí o número fatorial de 0 é 1, ok? Por quê? Porque a gente fez uma condição aqui.
todas as vezes que n for igual a 0, a gente vai pegar o fatorial, ok? E dizer que ele será igual a 1, ok? Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente aprendeu como calcular o número fatorial de um número, ok? Se esse vídeo fez a diferença para você, deixe seu like, compartilhe e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.